Existem dois narradores no poema. O eu épico, Camões fala através dele, e o outro, Vasco da Gama, que é quem dá conta de toda a história de Portugal. Inês de Castro no episódio que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. O episódio relata o assassinato de Inês de Castro pelos ministros do rei Dom Afonso IV de Borgonha, pai de Dom Pedro e seu amante. Dom Pedro era casado com Dona Constança, mas se apaixonara por Inês de Castro, dama de companhia de Dona Constança. Com a morte de Dona Constança, Inês foi morar em Coimbra e Dom Pedro, viúvo, queria selar seu amor com Inês, fazendo dela sua rainha. O rei Afonso IV, temendo pela sucessão do trono, que seria seu neto, filho de Constança, e pela influência dos nobres que temiam a influência castelhana, tenta resgatar o filho e conduzi-lo a um casamento que obedecesse não aos caprichos de Cupido, mas às convivências políticas de Portugal. Para isso, vendo como única saída, o rei manda vir Inês para que seja executada. O velho representa a oposição passado versus presente. Ele chama de vaidoso aqueles que por cobiça ou coragem se lançam às aventuras ultramarinas. Quando as naus de Vasco da Gama se despediam do porto de Belém, o velho do Restelo, elevando a voz, manifestou sua oposição à viagem às Índias. No meio desse ambiente emocionado, o tal fazia um discurso condenando aquela viagem insana e impelida, segundo ele, pela cobiça, desejo de riquezas, poder e fama. Diz o velho que para enfrentar desnecessariamente perigos desconhecidos, os portugueses abandonavam os perigos urgentes de seu país, ainda ameaçando pelos mouros, e no qual já se instalava a desorganização social que decorreu das grandes navegações. O velho representa a opinião conservadora da época. O gigante Adamastor. Faziam 5 dias que eles tinham partido e estavam navegando em mares desconhecidos, quando de noite nuvens carregadas e ondas agitadas surgiram. Uma grandíssima figura de cor pálida surge no ar, destrói a navegação e engole Vasco da Gama, que pergunta à tempestade o que era ela, e o gigante começa. Sou Adamastor, conquistando todas as ondas do oceano. Fui capitão do mar, mas desprezei todas as deusas do céu, só por amar a princesa das águas. Uma noite, louco de amor, apareceu-lhe o lindo rosto de Tétis. Como louco, o gigante correu abrindo os braços e começou a beijá-la, mas ele se encontrou abraçado a um duro monte. Os deuses fizeram dele um cabo, para que sofra em dobro. Outro conto é a Ilha dos Amores. A deusa Cípria queria premiar os heróis lusitanos com um merecido descanso e com prazeres divinos, numa ilha paradisíaca, no meio do oceano, a Ilha dos Amores. Nessa ilha, os marinheiros portugueses podiam encontrar todas as delícias da natureza, e as sedutoras Nereidas e as divindades das águas. Durante um banquete oferecido aos portugueses, a ninfa Sirena canta as profecias sobre os lusitanos, que incluem as glórias futuras no Oriente. Em seguida, Tétis, a principal das ninfas, conduz Vasco da Gama ao topo de um monte alto e divino, e mostra-lhe a máquina do mundo, uma fábrica de cristal e ouro puro, a qual apenas deuses tinham acesso e que se tornou também um privilégio para os portugueses. Epopeia. A epopeia é uma narrativa escrita em versos, que exalta as ações memoráveis de um herói histórico ou lendário, que representa uma coletividade. Na ideologia renascentista, o poema de Camões coloca como herói da obra o povo português, do qual Vasco da Gama é digno representante. Camões quis glorificar os feitos do povo, apontando desde logo para a imortalidade como traço essencial do conceito de herói, atribuindo características humanas e sobre-humanas. O classicismo corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento na Europa. No campo da literatura, classicismo é nome dado aos estilos literários na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas, com destaque às grandes navegações. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. No entanto, foi a partir de Luís de Camões que a literatura portuguesa ganha notoriedade, com a grande obra Os Lusíadas, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias.